Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos em mais uma aula do curso de Física Moderna e na aula de hoje eu resolvi fazer uma explicação breve sobre o que são equações diferenciais ordinárias, porque como eu falei nas aulas anteriores, vocês vão ter que aprender a resolver pelo menos as equações diferenciais mais simples, porque a equação de Schrödinger ela é uma equação diferencial de segunda ordem. Então, para entender os exemplos que a gente vai trabalhar nessa unidade, é importante vocês entenderem o que é uma equação diferencial, como é o método de resolução, como se obtém aquelas respostas, como se obtém aquelas funções de onda, né? E como talvez algumas pessoas não tenham estudado isso em cálculo, então eu resolvi fazer uma aula bem assim superficial. Não estou querendo substituir um professor de cálculo aqui. É só para dar um conhecimento mínimo sobre equações diferenciais, para que vocês, pelo menos, não fiquem sem compreender os cálculos que estão sendo feitos no módulo e ao longo dessa terceira unidade, certo? Então acompanhem e vamos lá para a nossa aula de hoje, que é equações diferenciais ordinárias de segunda ordem, método de solução. Nós vamos nos preocupar mais com o método de solução. Bom, uma equação diferencial, para quem não sabe, é uma equação que envolve funções e suas derivadas, cuja solução é outra função. Lá no segundo grau, vocês lembram que vocês estudaram, por exemplo, equações de segundo grau, né? Ax² mais bx mais c igual a zero. Estão lembrados, né? Então, a equação de segundo grau, para resolver, para resolver a equação de segundo grau, você tinha que encontrar qual é o valor de x, que substituído na equação eu mantinha a igualdade, eu fechava o zero igual a zero, né? Eu mantinha aquela igualdade. Então, para encontrar que valor de x era esse, o que a gente fazia? A gente tinha uma fórmula, que era chamada fórmula de Bhaskara, que dava qual eram os valores de x, que ao substituir na equação de segundo grau, ele mantinha a igualdade, quer dizer, ele resolvia a equação. Aqui vocês vão trabalhar com equações diferenciais. Ao invés de você encontrar um número, né, resolver a equação diferencial não é encontrar um número, é encontrar uma função que, substituída nessa equação diferencial, ele mantém a igualdade. Então agora nós vamos trabalhar para encontrar uma função como solução e não um número como solução, certo? E essa equação diferencial ela pode ter várias operações, inclusive derivadas, como a gente vai ver ao longo dessa aula. Um exemplo na física mais comum de equação diferencial é a segunda lei de Newton. Então, escrito aqui na forma escalar, a força resultante é a massa vezes a aceleração, e você sabe que a aceleração é a segunda derivada do tempo, a segunda derivada temporal da posição. Então, isso aqui é uma equação diferencial, porque ela envolve uma derivada de uma função, e resolver essa equação diferencial significa encontrar qual é a função x de t, que substituída aqui, né, derivada duas vezes multiplicado pela massa, fica igual ao valor da força resultante. Objeto de massa m sob ação de força da gravidade, F igual a mg. Aí a minha solução, quer dizer, se eu substituir F por mg aqui, eu acabo cancelando m por m, eu vou ter g igual a d2x dt2. Resolver essa equação diferencial para esse caso vai me dar essa solução aqui, x de t igual a x0 mais vt mais gt ao quadrado sobre 2, que é a equação de movimento de um objeto acelerado que vocês conhecem muito bem. Se eu substituir aqui essa função aqui nessa equação diferencial, vocês vão ver que no final eu vou encontrar exatamente m vezes g desse lado. Outra equação diferencial muito conhecida em física é a do oscilador harmônico simples, que é essa aqui, Veja que eu tenho derivada segunda no tempo de uma função x de t, e eu tenho a própria função x de t aqui multiplicado por uma constante ômega ao quadrado igual a zero. Então ela é uma equação diferencial porque ela tem ela envolve derivadas de uma função. E esse ômega é igual a ômega ao quadrado, é k sobre m, e a solução dessa equação diferencial é x de t igual a seno de ômega t mais φ, ou cosseno de ômega t mais φ também,
As duas são soluções para essa equação diferencial. Isso aqui é um exemplo matemático, não é uma função física, não é uma fórmula física, mas eu coloquei aqui para ilustrar o que eu quero que vocês entendam. Aqui eu tenho uma outra equação diferencial, veja que eu tenho a derivada primeira de uma função y, vezes a variável x, menos a variável x ao quadrado, menos a própria função y, tem que ser igual a zero. Então a pergunta é, qual é a função, né? Atenção, qual é a função que substituída aqui, quer dizer, se eu derivar ela uma vez, multiplicar por x, subtrair por x ao quadrado, e depois subtrair pela própria função, isso aqui dê zero. Né? Parece uma coisa impossível de se descobrir. Mas como é que eu vou conseguir encontrar isso? Parece extremamente complexo, mas existem vários métodos de resolução de equações diferenciais. Claro que tem umas que não tem solução analítica, tem umas que são complicadíssimas, mas aqui no curso de Física Moderna, nós não vamos trabalhar com equações diferenciais muito complicadas, vão ser as mais simples que existem, certo? É que eu vou justamente ensinar para vocês o método de resolução. No caso dessa equação diferencial aqui, a solução é essa aqui, ó, y de x igual a x ao quadrado, mais uma constante arbitrária c, que a gente chama de constante de integração, vezes a variável x. Como obteve essa solução, como eu encontrei isso aqui? Bom, existem vários métodos de resolução, vocês têm que consultar um livro de cálculo. Falei para vocês que isso aqui não é uma aula de cálculo, é só para vocês lembrarem, vocês conhecerem o mínimo. Só para vocês verem que eu estou certo, eu vou substituir essa função y aqui que eu encontrei na equação diferencial para ver se de fato ela mantém a igualdade. Vou fazer aqui a prova real, né? Como a gente fazia antigamente. Então, se eu substituir essa função aqui e eu mantiver a minha igualdade, se esse lado for igual a esse, então minha função está correta. Então, vamos lá. A derivada dessa função em relação a x, né, que é a primeira parte, veja que se eu derivar isso aqui em relação a x, isso aqui vai dar 2x mais x. Ou, desculpa, vai dar 2x mais c, né, porque aqui é x elevado a 1. Aí, quando eu derivo isso aqui, fica x elevado a 0, que x elevado a 0 dá 1. Então, isso aqui dá 2x mais c. Está aqui, ó, 2x mais c vezes x menos x ao quadrado, menos a própria função que está aqui. Eu substituir a minha função aqui. E aí eu tenho todas as substituições. Faço aqui as operações necessárias, né? X ao quadrado, isso aqui eu multiplico. E aí, desmembrando, fica dessa forma. Aí veja que eu posso cancelar. Aqui eu posso somar, né? Somar não. Somar esses dois termos, fica menos 2x ao quadrado, que acaba cancelando com esse 2x ao quadrado. E esse cx acaba cancelando com esse menos cx. E no final eu encontro 0 igual a 0. Ou seja, essa função x ao quadrado mais cx, ela é uma solução dessa equação diferencial. Certo? Então, só para mostrar para vocês o que é resolver uma equação diferencial. Então, resolver a equação diferencial é encontrar uma função que, substituída lá na equação, eu mantenho a igualdade da equação. Então, está aí, igualdade satisfeita. Muito bem, vamos agora falar de equações diferenciais ordinárias de segunda ordem, que é o que nos interessa, que é a equação de Schrödinger. Ela é desse tipo, né? EDO de segunda ordem. A equação diferencial ordinária, né? Daí vem a sigla EDO, é aquela que apresenta uma solução do tipo y igual a x. Se tiver uma solução desse tipo, de uma função que depende de uma variável independente, eu chamo de equação diferencial ordinária. Quando a equação diferencial, né, a solução dessa equação diferencial apresenta mais de uma variável independente, se depender de outra variável, como o tempo, por exemplo, então x e t, então chamamos essa equação de equação diferenciais parciais. Está aqui um exemplo de uma equação diferencial parcial. É a equação de uma onda unidimensional, 1 sobre v ao quadrado, onde v é a velocidade da onda, é a derivada segunda de uma certa função no tempo, menos a derivada segunda dessa mesma função em posição. Então, a solução dessa equação diferencial, ela é uma função y que depende do tempo e da posição independentemente. Por isso, isso aqui é uma equação diferencial parcial e não uma equação diferencial ordinária. Nós não vamos trabalhar com equações, eu não vou falar aqui de equações diferenciais parciais. Quem quiser maiores informações, procure um livro de cálculo.
Chama-se de ordem, a chamada ordem, né? Porque que chama de segunda ordem, equação de terceira ordem. Esse nome ordem de uma equação é a ordem da derivada mais elevada. Por exemplo, essa equação diferencial parcial aqui, a derivada mais elevada tem ordem 2, que aqui é d ao quadrado, né? Então é uma equação diferencial parcial de segunda ordem. Se eu tiver uma derivada terceira, vira a equação diferencial de terceira ordem. Então tem que ver qual a derivada de maior grau que tem na equação, e aí aquilo vai virar a ordem da equação diferencial. A equação de Schrödinger, ela é uma equação diferencial de segunda ordem do tipo linear e homogênea, ou seja, ela tem esse formato aqui. Ela é um termo quadrado, ela tem uma derivada segunda da função mais um termo de derivada primeira multiplicado por uma constante p mais a própria função vezes uma constante q igual a zero. Toda vez que em física vocês encontrarem uma equação diferencial que tem esse formato, quer dizer, eu tenho um termo de derivada segunda da função, mais um termo de derivada primeira vezes uma constante, mais a própria função vezes outra constante, igual a zero. Isso chama-se equação diferencial de segunda ordem linear e homogênea. E o método de resolução dessa equação diferencial é sempre o mesmo e ele se repete em muitos problemas de física. Então é bom vocês aprenderem, porque não só em equação de Schrödinger, essa equação diferencial ela é encontrada. Bom, no caso da equação de Schrödinger, por que a equação de Schrödinger ela se encaixa nesse formato? Ela, a princípio, não parece, né? A gente olha para a equação de Schrödinger, ela parece muito mais complicada do que isso aqui. Por que ela se encaixa no padrão de equação diferencial ordinária de segunda ordem linear e homogênea? Muito bem, isso aqui é a equação diferencial, então potencial constante, certo? Se eu fizer uma reorganização dessa equação, pegar esse termo aqui, ó, e multiplicar a equação pelo inverso, por 2m sobre h cortado ao quadrado, a equação fica com essa cara aqui, ó, certo? Então, esse 2m vem para cá multiplicando, e o h cortado ao quadrado vem para cá dividindo, e aí eu tenho um termo quadrático, um termo de derivada de segunda ordem aqui, como está aqui, ó, tá vendo? Em x, mais um termo da própria função, que está aqui, π de x, multiplicado por uma constante, 2mh cortado, você sabe que é constante, a energia é uma constante, e U, como eu estou dizendo, o potencial é constante. Então esse termo todo é como se fosse a minha constante Q, aqui, ó. Aí você, bom, e esse termo aqui, de derivada de primeira ordem? Bom, esse termo seria um termo cuja constante vale zero. Se eu botar P igual a zero, essa equação diferencial, ela só vai ter esse termo e esse termo. Como é que se resolve uma equação diferencial de segunda ordem linear homogênea? Esse método é para resolver só esse tipo de equação diferencial. Equação diferencial linear homogênea e de segunda ordem, certo? O método, por incrível que pareça, é um dos mais simples que existem na matemática, no cálculo diferencial integral. Ele diz o seguinte: a gente vai supor que a solução, isso é uma suposição, de fato, uma suposição, só que, claro, supõe, não chute. Isso vem já de um certo desenvolvimento matemático, mas a princípio é uma suposição, sim. Então, supõe-se que a solução é uma exponencial do tipo e elevado a kx, onde k é uma constante e x a minha variável independente. Então, isso aqui é uma suposição inicial, certo? Vamos substituir essa função lá na equação diferencial. Vamos substituir ela na EDO, né? Naquela EDO linear e homogênea, para ver o que acontece, né? Lembra-se que eu tenho uma derivada segunda disso aqui, mais p vezes a derivada primeira, mais q vezes a própria função. A segunda derivada dessa função, vocês lembrarem, a primeira derivada, eu desço aqui o k, fica k vezes e elevado a kx, está aqui a primeira, e a segunda derivada é a derivada disso aqui, ó. Então, como o k é uma constante, ela sai, então fica a derivada de k de e elevado a kx, que é k vezes e elevado a kx, então fica k ao quadrado vezes e elevado a kx. Então, substituindo essa solução que eu estou supondo na equação diferencial linear e homogênea de segunda ordem, ela fica com essa cara.
veja que eu posso cancelar esses termos exponenciais, ó, porque eles são comuns em todos os termos do lado esquerdo da equação. Então eu posso cancelar e a minha equação fica com esse formato. Ou seja, eu preciso saber qual é o valor de k para que essa função ela seja de fato uma solução para essa equação diferencial. Então, na verdade, como vocês podem ver, isso aqui é uma equação de segundo grau, né? E ela pode admitir ou uma solução ou duas soluções, depender do valor do delta, se vocês lembrarem lá do segundo grau. Essa equação é chamada de equação secular e ela vai dizer para a gente qual deve ser o valor do k para que essa função aqui ela seja de fato solução da equação diferencial. Então o grande problema de resolver equações diferenciais lineares homogêneas de segunda ordem é você encontrar o valor de k da equação secular. Encontrou o valor de k, beleza, já está resolvido o problema, né? E encontrar o valor de k é simplesmente você calcular, usar a fórmula de Bhaskara e encontrar quem é k. Então é bem simples, como eu falei, é um método bem simples. Então, para o valor de k, quer dizer que satisfaz essa condição, ele é dado pela fórmula de Bhaskara, menos p, mais ou menos a raiz de p ao quadrado menos 4 vezes q, dividido por 2, já que o a vale 1, né? Então, dividido por 2. Isso aqui vai ter duas soluções, né? Um para o mais e um para o menos, para quem não se lembra. Então, possíveis soluções. Deixa eu voltar aqui só para vocês entenderem o que eu quero dizer. Vejam que eu tenho uma raiz aqui, ó. Então, na verdade, o tipo de solução dessa equação diferencial vai depender se esse termo que está aqui dentro da raiz quadrada é um termo negativo, ou é positivo ou vale zero, né? Que se vale zero, você só tem uma raiz. Se for positivo, você tem duas raízes reais, e se for negativo, você tem duas raízes complexas. Então, basicamente, nós temos essas três possibilidades. Então, se k tem duas raízes reais distintas, implica que o termo que está debaixo da raiz ele é positivo. P ao quadrado menos 2q ele é positivo. E aí eu tenho a solução da equação secular vai ser k1 e k2, que são dois números positivos. E aí eu vou ter duas funções, né? Lembrando que a solução da equação diferencial não é o k, é o e elevado a kx. Como eu tenho duas soluções possíveis para o k, então a minha equação diferencial, equação diferencial tem duas soluções possíveis. Uma com o k1 e outra com o k2. Né? Como eu tenho duas soluções para k. Aí você pergunta, pô, mas espera aí, então qual é a solução? É k1, é y1 ou y2? Qual das duas funções ela é de fato solução da equação diferencial linear ordinária quando k tem duas raízes reais distintas? Veja bem, as duas são soluções. Uma equação diferencial, na verdade, ela pode ter infinitas soluções. Mas existe uma teoria do cálculo, da matemática, do cálculo diferencial integral, que diz o seguinte: se duas funções particulares e linearmente independentes são soluções da equação diferencial, é o caso aqui eu tenho duas funções que são linearmente independentes e que são soluções particulares da equação diferencial. Então, se eu tenho duas funções particulares e linearmente independentes, são solução da equação diferencial, então a combinação linear delas também será a solução. Certo? O que é a combinação linear? É você somar essas duas e colocar uma constante, né, para poder, uma constante numérica aqui na frente. Então, isso aqui seria uma solução geral da equação diferencial quando eu tenho k admitindo raízes reais distintas, seria a primeira possível solução dessa equação diferencial. Y de x seria um a vezes e elevado a k1x mais b vezes e elevado a k2x, onde k1 e k2 são duas soluções da equação secular, né, aquela equação do segundo grau. Outra solução é quando k é um número complexo. Isso acontece se o termo que está lá dentro da raiz for negativo. Se ele for negativo, então k admite duas raízes complexas. E aí eu posso escrever as duas raízes da equação secular
como sendo K1 igual a A mais BI e K2 igual a A menos BI. Isso aqui eu posso extrair lá da fórmula de Bhaskara, vocês vão ver, né, que eu tenho esse mais ou menos aqui por causa do sinal da fórmula de Bhaskara. Então as duas soluções para essa situação aqui é essa. Substituindo na equação, eu tenho essas duas soluções particulares, vezes A menos A mais BI vezes X, elevado a I menos BI vezes X. Veja que eu tenho uma exponencial complexa aqui, eu posso separar em duas exponenciais, e uma é complexa, a outra é real, né? Multiplicando. A solução geral, como eu falei, é uma combinação linear dessas duas funções aqui. Então eu posso escrever a solução geral dessa forma aqui. Bom, eu vou colocar um exemplo que é um exemplo de solução de equação diferencial, que é aplicando para a equação de Schrödinger com potencial nulo, o igual a zero, que é um problema que está lá na aula que eu falei que eu ia resolver nessa aula aqui. Então, por exemplo, a equação diferencial, vocês viram lá na aula, a equação diferencial de Schrödinger para potencial nulo tem esse formato. Veja que a equação diferencial linear e homogênea de segunda ordem, do mesmo jeito que eu resolvi anteriormente. Aqui seria o meu valor de Q, né? Então, como é que eu faço isso? Eu tenho que primeiro encontrar quem é a equação secular. Então, se eu substituir Psi por E elevado a Kx, aqui vai aparecer um K ao quadrado, esse termo aqui, está aqui, e desse lado vai ficar o meu Q, que é 2E sobre H cortada ao quadrado, está aqui. Então, a equação secular tem esse formato. Esse formato de equação de segundo grau é bem mais fácil de resolver do que aquele outro, né? Porque não tem o termo de K, só tem o termo de K ao quadrado. Então basta jogar esse termo para o outro lado, ele vai ficar negativo, e tirar a raiz quadrada. Como esse termo aqui era positivo antes, quando eu joguei para cá ficou negativo, e aí a raiz de número negativo, vocês sabem, é um número complexo. Então eu tenho duas soluções, o K tem duas soluções complexas. Então, a solução da equação diferencial, eu vou substituir aqui, vou só reescrever aqui, tá? Para ficar mais bonito. Então, eu vou separar essa raiz em duas, uma raiz de menos 1 e a raiz do termo que está dentro. Você sabe que isso é permitido pelas regras de exponenciação. E raiz de menos 1 eu vou chamar de I. Então, eu só fiz reescrever o K1 para ficar de uma forma mais elegante com o número complexo aqui. E o K2... faça a mesma coisa, né, com sinal negativo. Lembra que isso aqui está errado, isso aqui não tem um 2. E aí a solução geral fica isso aqui, ó. É uma combinação linear dessas duas soluções aqui. E elevado a K1 vezes X, aqui está o K1, mais B vezes E elevado a K2, que é menos I vezes isso, vezes X. Isso aqui é a solução geral da equação de Schrödinger com potencial nulo. Aí, bom, interpretar essa solução da equação de Schrödinger foi discutido lá na aula de estados estacionários. Dei uma revisada que vocês vão ver. Isso aqui é só uma revisão de matemática, certo? Para vocês entenderem mais ou menos como é que é essas equações diferenciais, e espero que vocês tenham entendido. É isso aí e fui!